algumas questões doutrinárias, algumas questões teológicas que o livro de Colossenses apresenta e que é importante a gente ter em mente, é importante a gente saber como explicar, como compreender, né, esses pontos doutrinários interessantes que o livro de Colossenses apresenta. Então, aqui a lição de hoje vai falar sobre a sabedoria e o conhecimento de Deus. Jó perguntou uma vez lá em capítulo 28, verso 12, perguntou: onde está a sabedoria? Em que lugar estará o entendimento? Certo? E Paulo responde: o entendimento está em Cristo, porque é nele que está ocultos todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento. Inclusive Salomão ele chama, né? Ele faz uma descrição da criação do mundo, fazendo parecido com o João fala, quando João fala sobre a criação. João usa o termo verbo e Salomão usa o termo sabedoria. Em João ele diz assim: o verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada do que feito se fez. E lá em Provérbios, ao invés da palavra verbo, diz: a sabedoria estava com Deus e a sabedoria ajudava Deus na criação das coisas. Então, Jesus é tanto o verbo como ele é a sabedoria. Então é por isso que em Jesus estão depositados todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento. Então, se nós temos Cristo, nós temos tudo, inclusive a plena convicção do entendimento sobre o propósito da vida. Então, o nosso propósito da vida está atrelado justamente a Cristo. O nosso sentido de existir está ligado diretamente a Cristo. É por meio dele que aquele mistério da salvação que a gente estudou na semana passada, ele é revelado. Nós vimos assim, o mistério de Deus, o mistério o mistério que Deus vai revelar aos seus servos, os profetas. O mistério de Deus é o plano da salvação e o plano da salvação é o sacrifício de Jesus por nós. Então, o que é que nós estamos querendo dizer? Toda a sabedoria de Deus está em conhecer Jesus. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas vamos ler agora Colossenses 2, de 1 a 7. Vamos entender qual é o propósito de Paulo ao escrever essa carta. Certo? Diz assim: quero que vocês saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia. Olha a menção Laodiceia antes de Apocalipse. Pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Porque, embora ausente de pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a ordem de vocês e a firmeza da fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graça. Então, Paulo, em um momento, ele exalta a grandeza da sabedoria de Jesus. A ação de graça é gratidão. Né, Fred? A ação de graças é demonstração de gratidão a Deus. Então, Paulo está querendo que os colossenses sejam sempre gratos em todas as circunstâncias. Então, gente, a palavra grega parakletos significa consolado ou fortalecido. Então, o objetivo de Paulo era não apenas ajudar os crentes de Colossos a reconhecer onde houvesse qualquer mau ensino, falso ensino, certo?
mas também uni-los no amor cristão. Então, Paulo estava confiante de que essa carta aqui, ela realmente alcançaria o propósito desejado. Porque Paulo elogiou os colossenses pela boa ordem e a firmeza da fé que eles tinham em Cristo. Ou seja, se eles já estavam firmes na fé, se eles já estavam na igreja, já estavam alicerçados na teologia, na mensagem, ali na liturgia, se já estavam ali firmes na questão de doutrinas, então não haveria muita dificuldade para eles estarem unidos também em amor. Então, uma igreja onde todo mundo está firme na verdade, também naturalmente vai ser uma igreja que se ama. Também vai ser uma igreja onde todo mundo pensa igual. Não tem como uma igreja tá todo mundo alicerçado na verdade, todo mundo seguro das doutrinas, todo mundo fervoroso ali na questão teológica, na questão ali do estudo da Bíblia, e ser uma igreja que se briga, uma igreja briguenta, uma igreja onde todo mundo se odeia. Não tem como. Quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais amoroso a gente é. Quanto mais de Deus a gente conhece, mais amigável a gente se torna. Porque a gente vai ficando... Porque a aproximação com Deus faz com que a gente se aproxime das pessoas. Então, é por isso que Paulo estava certo de que aquela carta ia surtir um efeito positivo ali, que os colossenses iriam atender ao pedido dele, porque se eles já eram fortalecidos na questão doutrinária, na questão de estudo da Bíblia, eles também seriam fortalecidos no amor cristão, certo? Então, o termo grego aí, taxis, traduzido como ordem, é usado no Novo Testamento em referência às ordens sacerdotais de Arão e de Melquisedeque. Só que em Colossenses 2,5, certo? E Paulo usou esse termo ordem, vamos ver como é que ele diz aqui. Porque embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que vocês têm em Cristo. Então aqui está querendo dizer o seguinte, esse termo ordem, Paulo utilizou esse termo para se referir à organização que deve existir na igreja. Então, algumas pessoas enxergam a ordem e a organização da igreja apenas como uma estrutura administrativa sem importância espiritual. Você é do time que acha que a igreja tem que ser totalmente no improviso, totalmente a banda voou, como se diz? Ou você acha que a igreja precisa realmente seguir uma ordem, seguir um protocolo, seguir uma estrutura? Eu acredito que a gente deve sim seguir uma estrutura, deve sim seguir seguir um plano de, por exemplo, de liturgia nos cultos, e se programar, fazer o agendamento dos eventos durante o ano. É importante que a igreja tenha ordem e tenha decência, mas que não fique engessado a isso. Se houver necessidade de quebrar o protocolo, de quebrar uma regra, quebrar alguma coisinha aqui e acolá, em prol de tornar o culto mais atrativo para uma visita, ou tornar, enfim, se for preciso quebrar alguma coisa, que a gente não faça questão disso. O importante é não sacrificar princípios, é não ir contra a palavra de Deus. Mas uma coisinha ou outra ali, que seja uma mudança que seja realmente salvífica em prol da visita. Então não vejo problema nisso. O importante é não tornar os cultos mecânicos, não tornar aquela coisa fria, aquela coisa sem graça, porque às vezes a gente reclama que as pessoas não gostam de ir à igreja, mas já parou para pensar o quanto os cultos na igreja às vezes são mortos, às vezes não tem nada ali de diferença. Eu não estou falando que tem que ter dança, que tem que ter jogo de luz, tem que ter gelo seco, tem que ter aquela luz preta. Não é para o culto virar uma boate, mas é tornar os cultos vivos e fervorosos, certo? Então, por que as pessoas adoram ir para as outras igrejas, como a Assembleia, como a Pentecostal? Porque lá o pessoal grita, lá o pessoal pula, lá o pessoal se agita,
certo? Claro que nós não vamos chegar a esse nível, mas a gente pode ser fervoroso. A gente pode dizer o amém mais forte, a gente pode cantar a plenos pulmões, a gente pode interagir durante o sermão, a gente pode na quarta-feira, ao invés de ficar só pedindo, falando de desgraça, falar de bênçãos, agradecer, contar testemunhos. A gente pode mudar esse estilo de culto das nossas igrejas para ele ser um culto vivo, santo e agradável a Deus. Então, são essas as coisas que a gente pode melhorar no dia a dia das nossas igrejas, para que o culto seja atrativo para os irmãos e para as visitas. Lembre-se que um dia você foi uma visita. Só tem poucas pessoas aqui que cresceram na igreja, mas a maioria de vocês um dia foi visita numa igreja e eu não sei como vocês se atraíram. Mas talvez na época que a gente entrou, que a maioria do pessoal entrou aqui, talvez no passado a igreja fosse mais fervorosa e hoje esteja numa situação mais parada, né? Então a gente precisa correr atrás de melhorar isso. Então, no entanto, ao estabelecer as normas para o comportamento adequado no culto, como Paulo fez lá em 1 Coríntios 11, e ao apresentar os critérios para a escolha dos presbíteros e diáconos, o presbítero hoje seria os anciãos da igreja, certo? E os diáconos são os diáconos. Paulo ele demonstrou cuidado em preservar a organização da igreja. Por meio dessas medidas, a sabedoria de Deus e os ensinos bíblicos são preservados e transmitidos. Então, Paulo zelava pela ordem na igreja. Ele zelava pela organização de cada departamento, de cada função. E isso é muito importante que aconteça. Como resultado do ensino sólido que os colossenses receberam dos colaboradores de Paulo, ou seja, as pessoas que Paulo deixou para tomar conta daquela igreja, eles tinham firmeza de fé. Essa firmeza não podia ser abalada, pois ela estava fundamentada de uma base sólida, bíblica, e se preservada os ajudaria a se proteger dos erros espalhados pelos falsos mestres. Então, a lição de hoje termina nesse outro ponto. Se você é líder de igreja, se você ali está há muito tempo na sua igreja, você é considerado um líder da sua igreja. Você tem segurança, você tem certeza de que sua membresia, eles vão saber detectar e se livrar de qualquer engano que eles veem pela internet. Você tem segurança de que eles estão firmes na palavra para não ser enganados por nada. Porque eu conheço pessoas aqui, a gente tem pessoas aqui que às vezes chegam pra gente, isso aqui, esse vídeo aqui, eu tô na dúvida porque eu achei que esse vídeo aqui, eu acho que tem nada demais isso aqui. Então tem pessoas que têm uma mente mais fraca ou que têm menos instrução e com tudo elas caem. E qualquer coisinha elas já dão ouvidos. Seja uma opinião de uma pessoa, seja um vídeo na internet. Então, se essas pessoas não estiverem alicerçadas na Bíblia, o que vai ser delas? Quando por exemplo, a Bíblia diz, quando o Espírito de Profecia diz que nos eventos finais vai aparecer um falso Cristo, vai aparecer os falsos profetas, Satanás vai ter até a audácia de colocar demônios personificando pessoas que já morreram, para dizer o que está na lei de Deus. Então, se eu não sei os 10 mandamentos de cor, se eu não conheço as doutrinas, se eu não tenho firmeza nos estudos bíblicos que a gente dá, por exemplo, então qualquer coisinha me engana, qualquer coisinha me abala. Então, gente, que nós possamos trabalhar para que nós possamos ter segurança de que as nossas igrejas estão blindadas contra qualquer engano que vem de fora, ou até enganos que vêm de dentro, porque possa ser que surja nas nossas igrejas uma opinião controversa e que alguma pessoa caia nessas opiniões controvertidas. Então, precisamos correr atrás de realmente proteger nossas igrejas de todo engano espiritual. Para fugir das tentações, para fugir dos enganos, precisamos ter uma boa base bíblica para nos defender. Por que Jesus venceu as tentações no deserto? Porque ele sabia usar a palavra que ele mesmo tinha escrito, né?
para se livrar dos ataques de Satanás. É na palavra que nós somos firmados e é pela palavra que nós somos vencedores. A palavra é a espada da armadura do cristão. Vença os desafios usando a espada do Espírito, que divide juntas e medulas e que faz a cirurgia da nossa alma. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela chuva que o Senhor derramou de noite, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por esse mês que está começando. Nos ajuda, Senhor, a nos firmar e a saber manejar bem a espada da verdade, para que com ela, Senhor, nós possamos vencer as forças do mal e atrair as pessoas para Ti. Fica conosco, abençoe o estudo do livro, quem for ler, em nome de Jesus. Amém.